Palavra de Deus no livro de Salmos 51. Nós falamos que hoje nós vamos falar a respeito de toda mudança gera conflitos na nossa alma. Toda mudança, ela gera desconforto. Toda mudança, ela requer atitude. E atitudes, muitas das vezes, que temos que tomar, não estamos preparados para tomá-las. Mas se não estamos preparados hoje, temos que nos preparar, porque uma hora nós vamos ter que tomar atitude. E Davi, ele simplesmente é um dos ícones da Bíblia, uma referência bíblica. Um homem que, depois de Jesus, pode se considerar um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Talvez ele seja entre os 3 mais conhecidos: Jesus, Moisés, Davi, Abraão. Esses personagens bíblicos, se você não encontrar eles na Bíblia, não tem sentido. A Bíblia só tem sentido por causa deles, porque cada um deles marca um tempo. Amém? Abraão, ele marca um tempo de Deus com o teu povo, porque a Bíblia vai revelar que Deus, ele chama Abraão, e através de Abraão, Deus quer um povo manso, um povo diferente. Deus chama Moisés, porque através de Moisés, Deus quer instituir um equilíbrio no povo, lei. Deus chama Jesus. Deus chama Davi, porque Deus, ele quer fazer alianças. Você vai ver que o ministério de Davi é feito de alianças com Deus. E tem uma aliança eterna de Deus com Davi, que Deus vai restaurar a Israel. E Deus só vai restaurar Israel porque Deus, ele tem uma aliança com Davi, chamada de aliança davídica. E essa aliança todos os judeus esperam, porque Deus vai restaurar a sorte, amém, de Israel, através de uma aliança que ele fez, amém, com Davi. Pastor, tem Noé? Sim. Tem Noé, tem Jeremias, tem Isaías, tem Abacuque, tem Sanfonias, tem muitos outros. Mas eu quero falar nessa noite um pouquinho só de Davi. Porque Davi, ele era conhecido, pastor Douglas. Davi, ele era reconhecido. Davi, ele era conhecido pela sua destreza, pela sua coragem. Só que não era só coragem de enfrentar gigantes exteriores, mas também de enfrentar gigantes dentro dele. E eu acho que eu falo para um povo aqui, nessa noite, acostumado a enfrentar gigantes. Mas nem sempre os vencemos na primeira luta, na primeira batalha. Tem gigantes que causam medo dentro de nós. E o medo, ele só vai ser vencido quando for exposto. E o Salmo 51, ele vai nos revelar em Cristo Jesus, que Davi, ele cometeu um pecado muito grave. Davi, ele era um homem de guerra, como nós sabemos, um homem de espada na mão, um homem de trabalho, um homem de campo, um homem entendeu que ele não nasceu para ficar parado, ele era proativo, ele nasceu para guerrear, ele nasceu para vencer, ele nasceu para fazer a diferença. Mas chegou alguém e disse para Davi: você tem que se acomodar, você tem que se acalmar, você tem que ficar mais no seu palácio, você tem que ficar mais nessa situação. E Davi aceitou aquela sugestão. E isso causou a Davi, amém, querido, algo que, se não fosse um homem de Deus, certamente, mesmo sendo ele um homem segundo o coração de Deus, ele teria ido para o inferno. E tem palavras que vêm para nós para nos tirar do inferno, está me ouvindo? Para nos libertar, para nos transformar. E o Salmo 51, ele vai dizer o seguinte, sobre a visita de Natã a Davi, quando esse teve com Betseba. E o que aconteceu com Davi? Davi, um dia, estando ele em seu palácio, antes que eu entre no texto para que você entenda, ele estava lá no pátio do seu palácio. O palácio dele era alto. E ele observou que lá embaixo, em uma casa, havia uma bela mulher tomando banho. E ele olhou para aquela mulher
e ele cobiçou aquela mulher no seu coração. E a Bíblia vai dizer que ele então manda chamar esta mulher. E essa mulher diz: eu sou uma mulher casada. Mas o coração de Davi já estava contaminado pelo feitiço do amor. E ele então bola um jeito de se livrar de Urias, para poder ficar com a mulher de Urias. Trazendo para os dias de hoje, eu posso dizer que Urias é representado pelo Espírito Santo. Tem crente que só vai pecar se ele conseguir afastar dele o Espírito Santo, porque o Espírito Santo o incomoda para não pecar. O Espírito Santo o incomoda para não viver em uma vida de pecado. Mas Davi, ele comete o seu pecado, ele adultera, ele manda matar, amém, Urias, porque ele pede para que Joabe coloque Neemias à frente da batalha, para que ele Urias fosse colocado na frente da batalha para que fosse morto, e não tivesse nele nenhuma culpa. Lembrando você que o pecado, antes de ser consumido, ele tem que ser gerado. E assim como o pecado pode ser gerado também o perdão, a cura, a bênção do Senhor. Da mesma forma que o diabo, ele teve espaço, ou encontrou no seu coração espaço para gerar um pecado, o Espírito Santo de Deus quer encontrar um espaço hoje para gerar bênção, milagre, vitória em você. E a Bíblia vai dizer então que Deus vai incumbir Natã de repreender Davi. Não é fácil repreender uma pessoa de personalidade forte. Não é fácil repreender uma pessoa que quando você fala com ela, ela replica. Não é fácil você falar para uma pessoa que quando você vai falar, ela não aceita. Ela vai questionar, ela vai contender, ela vai querer justificar. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. E a Bíblia vai dizer que Natã ele vai, repreende Davi, falando sobre o pecado de Davi, falando sobre o erro de Davi, falando sobre Davi, você errou porque você poderia ter pegado qualquer mulher, amém? Naquele tempo ele poderia ter as suas concubinas, mas você foi mexer logo com algo que não podia. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso é livre-arbítrio. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ele tinha que saber disso. Então Davi, ele peca. Natã, quando repreende Davi, qual que é o comportamento de Davi quando ele é repreendido? Um homem de personalidade forte, um homem, amém, proativo, um homem querido forte, um homem temido, mas que acima de tudo, que temia Deus. Você pode pecar, irmãos. Eu posso pecar, mas eu não posso perder o temor de Deus. O pecado, ele pode ser consequência de um sofrimento. O pecado, ele pode ser consequência de uma decepção. O pecado, ele pode ser consequência de uma sedução. Mas o temor a Deus é uma coisa muito importante para sermos libertos. E a Bíblia diz que Natã, ele repreende Davi. Quando ele repreende Davi, Davi cai em sã consciência, é como se ele estivesse debaixo de uma feitiçaria, de um encantamento por aquela mulher. Quando Natã repreende Davi, ele não reconhece que somente ele errou contra Urias, mas ele reconhece que ele errou e pecou contra Deus. Então o que Davi faz? Davi esconde o pecado dele? Não. Davi pega o pecado dele e escreve um cântico. Porque esse é um cântico. Ele escreve um cântico e manda para o cantor mor. Quem é o cantor mor? O líder. É como se eu, pastor Marcos, cometesse um pecado, chegasse para o nosso presidente de louvor, Alexandre, e dissesse: ó, aqui está a história da minha vida e do meu pecado. Eu quero que vocês, em cima disso, coloquem a letra, a harmonia. Eu quero que vocês cantem em cima do altar, amém, o meu pecado. Está escrito, ao cantor mor. Ele pega aquilo que está ferindo ele, e ele expõe. Ele não tem vergonha do pecado dele.
Ele não tem vergonha da fraqueza dele. Então, o Salmo 91 começa, o Salmo 51 começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando folgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a salvação, a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Davi, ele mostra para Deus qual é a condição dele. Ele está se sentindo com os ossos do corpo todo quebrado, ele está se sentindo triste, apagado, sem alegria, ele está totalmente destruído, moralmente, espiritualmente e fisicamente. Essas três coisas, irmãos, se revelam na queda do homem. Quando o homem pecou e deixou ser levado pela sedução da serpente, o homem ele caiu espiritualmente, o homem caiu moralmente e o homem caiu fisicamente. Espiritualmente ele perdeu a eternidade, moralmente ele perdeu a vergonha, e fisicamente ele começou a sentir dores, e ele começou a entender, e ele passou a estar sujeito à morte. Então na cabeça de Davi, eu já vou continuar aqui para que você entenda, nós não vamos nos delongar muito. Davi entende, se eu continuar com esse pecado ele vai gerar mais morte em mim. Esse pecado ele vai gerar em mim mais problemas, então é necessário que eu me liberte dele. Ele não tem a melhor forma de se libertar de um pecado, senão confessá-lo, porque quando eu coloco ele para fora, eu estou dando liberdade para que o Espírito de Deus entre. Você vai entender. Então Davi, ele fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lembra que eu falei que quando Davi ele pecou, amém, querido? Os olhos dele viu, e aquele pecado entrou para o coração dele, e contaminou ele. Não são os seus olhos que te faz pecar, não são as mulheres que você vê, não são os homens que você vê, não são as coisas que você vê, é o teu coração. Hoje eu repostei uma publicação minha no Facebook, dizendo o seguinte, que não adianta pingar colírio nos olhos, se a doença está no coração. Não adianta você querer curar os seus olhos, se quem está doente é o teu coração, se quem está contaminado é o teu coração. Então não adianta Davi chegar e pedir para Deus dar para ele olhos novos. Não, o que está doente, Davi, é o coração. O que está doente não são as pessoas que estão em volta de você. Quem está com problema não é as pessoas que estão em volta de você, é você. Enquanto você não for curado, você vai ver problema em todo mundo, você vai ver defeito em todo mundo, você vai olhar e vai pensar que todo mundo está olhando para você, todo mundo está criticando, todo mundo está apontando um dedo para você. É como se dever para uma loja. Se você deve para uma loja, irmãos, você pode ir para outro estado, você pode ir para outra cidade, você passa em frente da loja, parece que todos os vendedores da loja estão olhando para você, e que parece que a qualquer momento alguém vai pular dentro da loja e vai dizer: você não vai me pagar? Esse é o sentimento de quem deve, é um sentimento de culpa. E Davi tinha uma culpa dentro dele, ele não queria levar essa culpa dentro dele, porque ele sabia que isso iria fazer mal para ele. Então ele pede para Deus duas coisas: cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ou seja,
o meu espírito, os meus olhos, não podem mais olhar ou cometer esses pecados. Porque a janela da alma são os olhos. Depois que o coração é contaminado, irmãos, não adianta colocar colírio nos olhos. Você está me entendendo? Você tem que cuidar do seu coração. Então Davi, ele começa a perceber de que o pecado dele não foi olhar. Davi começa a perceber que o pecado dele foi deixar entrar no coração. Eu lembro de um dia que o pastor Maurício pregou aqui, que ele disse que ele também tem os sonhos pecaminosos. Que ele já teve muitos sonhos. Mas quando ele acordou, o que ele fez? Repreendeu o sonho. Ele não deixou descer para o coração. Era um sonho, mas pode se tornar um desejo quando você deixa entrar no coração. Eu não vou me expor, e não tenho por que me expor, mas eu também sou homem, sujeito a todos os desejos que vocês têm, e luto diariamente, como Davi disse, o meu pecado está diante de mim. Davi, ele faz uma menção do que o Senhor disse para Caim: o pecado está à porta, o pecado está diante de você, se livra dele, porque senão ele vai te consumir. E agora eu vou dar um recado para as amadas irmãs, e para os queridos irmãos, amados irmãos. Uma vez, me perdoa, eu tenho que falar, porque eu tenho que ser um exemplo. No passado, eu tive um sonho, dormindo, e dormindo eu falei o nome de uma pessoa, mas o nome dessa pessoa está ligado ao meu passado. Poderia ser outras pessoas, mas como o meu coração e o coração da minha esposa está ligado em coisas do passado, quando eu falei esse nome dormindo, quando eu acordei, ela chegou e disse: assim não dá. Você é casado comigo? E como que você fala o nome de uma outra pessoa em sonhos? Eu não me lembrei, eu não me lembrava desse sonho. Mas quando ela me falou, ela me fez pensar nessa pessoa o dia todo. Porque eu queria lembrar o que eu sonhei. Você está entendendo? Então, sem querer, pessoas geram em nós sentimentos. Não vou questionar a minha amada esposa, que eu a amo, diante de Deus, dos anjos e dessas testemunhas, eu amo. Mas ela não deveria ter falado para mim, ela deveria ter orado. Deus, tira esse sentimento do coração do meu marido. Se houver um sentimento dentro dele, tira. Porque sonhos são memórias, e tem memórias dentro de nós que devem ser aniquiladas, apagadas para sempre. Então Davi diz para Deus: eu quero um coração novo. Coração, ele representa a alma, o psique, tudo que sentimos, tudo que pensamos, tudo que imaginamos, está ligado ao nosso psique, à nossa alma. E tem coisas que não é que tem que ser tirado do papel, tem que ser tirado de dentro de nós. Então Davi fala: tira de mim, do meu coração, me dá um coração novo, renova em mim um espírito reto que olha para o Senhor. Por que ele fala isso? No versículo de número 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi reconhece, pastor Maurício, de que ele pecou, porque ele negligenciou a presença do Espírito Santo. Davi reconhece que ele pecou, porque quando ele viu os olhos daquela mulher, quando ele viu aquela linda mulher, eu tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus disse para Davi: não olha. Mas ele disse: não, eu sou Davi, eu posso. Outra coisa, um homem que mata Golias, um homem que mata ursos e leões, jamais vai ser vencido por uma mulher. E ele foi vencido.
Davi, ele ora a Deus. Davi, ele pede para que Deus cure ele. Mas eu quero entrar em algo agora, para falar com você de suma importância, que foi fácil para Davi escrever esse cântico? Foi fácil para Davi confessar o pecado dele? Foi assim, de bate pronto, Natan falou, Davi aceitou? Não. A exposição do pecado de Davi gerou nele confronto, gerou nele conflito. Eu sou rei, eu não posso me expor, eu não posso falar. Se eu falar, eu vou perder Micai. Se eu falar, eu vou perder a minha esposa. Se eu falar, eu vou perder os meus filhos. Se eu falar, então gerou confronto dentro de Davi. Falar ou não falar, confessar ou não confessar, gerou conflito dentro de Davi. Que confronto é difícil, é diferente de conflitos. Confrontos é quando você está em uma guerra. Conflito é quando você está, querido, em pensamentos dentro de você, e uma parte de você diz não, mas outra parte dentro de você diz sim. Então Davi, ele começa a ter esse conflito. Aí eu trago para você algumas coisas, em especial, para que nós oremos ao Senhor, e sejamos por Ele abençoados. Nós vamos entender uma coisa importante em Cristo Jesus. Vamos lá. O homem endemoniado, que a Bíblia fala o gadareno, ele sempre foi endemoniado? Alguma coisa aconteceu na vida daquele homem que ele se tornou um homem endemoniado. Amém. Ele anda pelos sepulcros, ele então perde família, ele perde todo mundo. Quando Jesus cura ele não quer voltar para a casa dele. Para onde que ele quer ir? Ele quer seguir Jesus. Ele não quer voltar para a casa dele. Sabe por que ele não quer voltar para a casa dele? Porque a casa dele é lugar dos conflitos. A casa dele é lugar dos confrontos. Só que eu posso voltar ao lugar dos conflitos e dos confrontos se eu estiver curado. Se eu não estiver curado, não tem como. E quando ele fala para seguir Jesus, Jesus disse: volta para a tua casa. Jesus quer que ele resolve os conflitos e os confrontos do passado. Jesus não quer mais que ele seja um endemoniado. Jesus quer que ele seja uma bênção. E para ele ser uma bênção, Jesus diz: volta ao teu passado, mas você vai voltar curado. Você está curado. Você não tem mais demônio, você não tem mais sentimento ruim, você não tem mais nada disso, você está curado. Então você precisa voltar lá para resolver o que ficou pendente. Porque a Bíblia diz que aonde a árvore cai, lá ela fica. Então tem coisas na sua vida, tem coisas novas de Deus, que você só vai viver quando você resolver os conflitos dentro de você. Tem casamento que só vai ser uma bênção no momento em que a mulher chamar o marido para um particular e conversar: as suas palavras me ofendem, o seu comportamento me machuca. Vai ter momentos em que o marido ele vai ter que chamar a esposa e dizer assim: olha, eu amo você de paixão, mas tem coisas que você faz que me machucam, e que às vezes me dá vontade de nem entrar em casa. Chega uma hora que você tem que enfrentar, você tem que falar. Não é para o bem da outra pessoa, é para que você continue seguindo em frente. Quando Jesus, ele fala para o endemoniado voltar lá, ele fala assim: olha, querido, se você nunca mais quer ser endemoniado na tua vida, então se livra desses pensamentos, se livra de todo esse mal. Então ele volta lá. Ele volta lá. Acontece com a mulher samaritana. É uma mulher doente, é uma mulher que já teve vários relacionamentos, ela tem dificuldade para se relacionar. Então Jesus cura ela e ela volta lá na cidade onde ela morava e ganha toda a cidade para Jesus, porque ela não volta mais doente, ela não volta mais sendo uma mulher disposta a recomeçar outros casamentos, mas ela volta ali, amém, uma mulher disposta a viver. Então ela fala: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, e ela anuncia a graça. Mas como uma pessoa que é vista como uma adúltera, como uma pecadora, alguém vai dar crédito para ela? Como? A partir do momento em que você for curado, o mundo vai te ver diferente, e você vai ver o mundo diferente.
por muito tempo da minha vida, eu tive que conviver com apelidos do meu passado. Me converti em 1993. Em 94, eu conheci minha esposa. Fomos para a igreja evangélica, porque eu não me converti na igreja evangélica. Eu deixo isso bem claro, eu me converti na igreja católica. Como assim, pastor? Sim, o meu primeiro encontro com Jesus foi na igreja católica. Amém? E aí, irmãos, o que acrescentavam na igreja católica é que me deixou intoxicado. Então eu procurei ter aquela mesma visão de Jesus, porque me apresentaram Jesus. E eu conheci Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus. Aí tentaram me intoxicar com outras coisas. Então meu corpo já não aceitava mais isso, porque eu já estava liberto. Então foi quando eu procurei uma igreja evangélica, e ali, querido, eu entendi que o que eu tinha tido não era um encontro com a religião, era um encontro com Jesus. Aí fui liberto, fui restaurado, e hoje eu sou pastor. Entendo, estudei um pouquinho só de teologia, conheço um pouquinho só da Bíblia, e o que me conhece da Bíblia não faz me envergonhar de onde eu vim. Aonde foi que eu nasci? Davi disse, em pecado fui gerado na minha mãe. Não tem vergonha de dizer que ele foi concebido por um pecado, ou em pecado. Eu não sei o qual, a Bíblia não revela, mas se ele declara, eu fui gerado em pecado. Não importa se eu fui gerado numa igreja evangélica, se eu fui gerado no candomblé, se eu fui gerado no espiritismo. Não importa. Eu também não acredito que todas as religiões levam a Deus, mas eu acredito, irmão, que quando a gente tem um encontro com Deus na nossa alma, nós não largamos mais dele. E às vezes Deus nos permite ver alguma coisa para que abra em nosso coração a verdadeira, entendeu? Graça dele em nós. E o pecado de Davi só fez ele abrir os olhos e ver o quanto ele amava a Deus, e quanto ele precisava de Deus. Ele sabia que se ele quisesse continuar com Deus, se ele quisesse, amém, ser feliz, ele tinha que se livrar do pecado. Não é das pessoas, é do pecado. Então ele fala para Deus gerar nele um coração puro e um espírito reto, porque ele não quer perder a presença do Espírito Santo, ele não quer perder a presença de Deus na vida dele. Por que ele não quer perder a presença de Deus na vida dele? Então ele justifica por que ele escreve os salmos. Ele vai dizer o seguinte, pode olhar aí no decorrer, ele vai dizer o seguinte, para que eu testemunhe para outras pessoas que eu fui perdoado, que eu fui curado, que eu fui restaurado. Ele justifica, eu quero o teu perdão, eu quero um coração novo, eu quero um espírito puro, porque eu quero testificar da obra que o Senhor fez na minha vida. Eu quero que outras pessoas sejam libertas, eu quero que outras pessoas sejam libertas desse sentimento, eu quero que outras pessoas sejam libertas dessa caverna, eu quero que outras pessoas sejam libertas do seu pecado. Davi tinha conflitos, mas Davi também tinha convicções, e a convicção é, não posso continuar pecando, eu tenho que mudar. Sem mudança, se eu não tirar o pecado dentro de mim, Deus não vai habitar. Porque, segundo a lei da física, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Segundo a Bíblia, o Senhor diz, ou você é quente, ou você é frio. O que é o morno? É a mistura de duas temperaturas. O que é o morno? É a mistura do quente com o frio, que vai gerar um morno. E é isso que Deus quer. Você consegue entender por que Deus fala do morno? O morno, querido, é talvez o frio que se esquentou, mas não ao ponto de ser quente, ou é o quente que se esfriou, mas não ao ponto de ser frio. Então, o morno é a mistura de duas temperaturas, o frio e o quente. A física não vai dar glórias a Deus, mas a física vai dizer que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Mas o que a física está dizendo é o que a Bíblia já fala, que Deus não aceita o morno. Então Deus, Ele quer fazer algo novo dentro
de você. Eu não estou pedindo para que você hoje, nós já vamos orar. Você vem aqui na frente, você dobra o teu joelho e você fala: Deus, estou arrependido do meu pecado. Não, eu estou dizendo que esta palavra ela vai gerar conflito em você. Ela vai gerar confrontos em você. Mas ao mesmo tempo que ela gera conflitos e confrontos, ela também vai gerar cura. Ela também vai gerar libertação, ela também vai gerar restauração, ela também vai trazer o novo de Deus para a tua vida. Ela vai fazer você tirar o pé do passado e colocar os teus 2 pés no presente, para que você possa olhar para o futuro, para que você possa olhar para as coisas que Deus tem para a tua vida. Davi, para continuar sendo rei, ele teve que se libertar daquele mal. Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos para você. Deus tem propósito com a sua vida. Mas Deus não tem propósito com o teu pecado. Então, se Deus tem propósito com você, se livra daquilo que te impede de ter essa vida abundante com Deus. Porque uma vida abundante com Deus, entenda isso em nome de Jesus. Uma vida abundante com Deus não é somente no espírito. Você percebeu como que é a ação de Deus no meio de uma pessoa que está cheia do Espírito do Senhor? Você vê um menino lá tocando bateria com todo fervor. Há aqueles que digam que ele toca muito alto, aqueles que gostam da sua ousadia. E sabe o que ele faz quando ele está adorando a Deus? Deus coloca no coração dele: você tem que se levantar agora, e ir lá e dar um abraço no seu pai. Talvez, pastor, eu não estou julgando a tua adoração, mas talvez você estava sentado nesse banco, ou de pé nesse banco, talvez dizendo: quando vai acabar este momento? Quando vai começar a palavra? Quando, amém? Talvez existia um conflito dentro de você, e Deus mostrou para você que neste momento, que você teve essa paciência de esperar, é porque Ele estava gerando no teu filho isso. E teu filho deixou Deus gerar dentro dele um sentimento. E eu tenho absoluta certeza de que o que ele falou para você foi: Pai, me perdoa pelos meus erros. Pai, me perdoa por ter te decepcionado. Pai, eu te amo. Sabe por que isso? Porque ele deixou sair de dentro dele o conflito, e deixou entrar dentro dele um sentimento de amar. Talvez o diabo disse para ele: não levante, porque se você for abraçar o teu pai vai fechar os braços para você. Mas sabe o que eu entendo com isso, querido? Que se eu tivesse meu pai diante de mim, e fosse abraçar meu pai, e meu pai fechasse os braços, eu dobrava o meu joelho diante dele, e continuaria implorando o seu perdão. Talvez hoje na tua oração, talvez você tenha um sentimento de que Deus fechou os braços para você. E se você tiver esse sentimento, dobre os teus joelhos e continue buscando o perdão de Deus. Fique em pé ao teu lugar.